Fala galera, hoje vamos continuar avaliando os Pokémons X de TCG Pocket. Bora lá pro vídeo. Antes de começar galera, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo que os demais, porque vou avaliar todos os Pokémon X que tá faltando, ainda falta bastante, mas já vou tentar agilizar. E vamos falar aqui das categorias galera. Excelentes são aqueles que são jogos muito bons, que realmente estão fortes no meta. Os fortes são as cartas que são muito boas também, só que não chegam a ser tão boas quanto é excelente, mas ainda assim elas com algum suporte jogam muito bem. Os ok, galera, são aquelas que você usa para diversão, tipo, não no competitivo, mas para brincar. As podiam ser melhor, galera, que não dá para usar porque realmente são bem fraquinhas e precisa de alguma melhoria para ficar mais interessante. E o lixo são aquelas que realmente não vale a pena pegar, nem deveriam ser consideradas X, porque realmente são muito fraquinhas e não dá pra usar ainda, por enquanto, galera. Talvez tenha cartas que façam ela melhorar, mas por enquanto são aquelas que você nem precisa se preocupar em pegar. Então vamos começar pelo Rayquaza, galera. É um Pokémon normal. Ele tem 140 de vida. Ele com 4 energia, ele causa Meteoro do Dragão, que é um ataque que causa 40 de dano 4 vezes, podendo causar até 160 de dano. Só que é aleatório, galera. Pode tacar os Pokémon no banco, tanto quanto ativo. Então às vezes pode causar 160 em um, ou às vezes pode causar 41, 40 em outro, ou pode causar 81, 80 em outro. Vai batendo aleatório, galera. E é por isso, galera, que eles vão no ok. Ele foi dado em um evento, é por isso que tem essa Pokébola do lado dele. E é um Pokémon ok, galera. Você usa para diversão, mas pro meta não compensa muito não. E o próximo, galera, é o Lick. É um Pokémon estágio 1. Ele tem 160 de vida. Com 4 energia ele causa lambida. E aí é 100 mais, quer dizer que ele pode causar 100 dano. E a cada vez que já jogar uma moeda sai cara, ele causa 40 de dano. É igual a Misty, galera, vai jogando moeda até sair coroa. Quantas caras der vai dar 40 de dano a mais. O problema é que se não der nenhuma cara só vai ser 100 de dano mesmo. Então ele também entra por categoria lixo, galera, infelizmente falando. Porque ele é bem ruinzinho as versões bases dele, galera. Então tipo um Pokémon X que já não ajuda. Estágio 1, e a versão base dele é muito ruim, galera. Então, ele vai pro lixo porque as versões base dele tem 2 custos de recuo. Então, não dá pra carregar direito no banco. Então, vai pro lixo mesmo, galera. Realmente eu tentei usar e é muito ruim mesmo. O próximo é o Pidgeotto X, galera. Ele é um Pokémon estágio 2. Então, tem que colocar a versão base e depois o estágio 1. Ele tem 80 de vida. Por 3 energia, ele causa 80 a mais. Que é 20 de dano a mais a cada Pokémon no banco do adversário. Então é 80 até mais 60. Então dá uns 140 de danos. E o problema dele é que realmente tem que ser o banco do adversário. Então quando eu vejo um PJ eu queria tentar colocar no máximo 2, né? Mas hoje em dia não é tão fácil. Então ele vai pro ok, galera. Realmente ele pode causar até 140 de dano. Pokémon com vida boa. O problema é que é estágio 2, galera. Realmente para evoluir estágio 2 não é tão fácil. E realmente tem Pokémons mais explosivos, né? Então ele vai pro ok. Talvez algum dia suba mais, ainda mais se tiver coisa que ajude o Pokémon incolor. E bora pro próximo. O próximo, galera, é o Wigglytuff X. Ela é um Pokémon estágio 1, então eu tenho que colocar a versão base antes, depois ela. Ela tem 140 de vida, Pokémon normal. Ela com 3 energia bate 80 e causa canção sonolenta. O Pokémon agora está dormindo. Realmente no começo do jogo ela foi boa, interessante de usar. Hoje em dia ela tá bem fraquinha porque Pokémon com 140 de vida tem Pokémon básico com essa vida. E 3 energia para causar 80 de dano e colocar para dormir. É um status que antigamente era forte, mas hoje em dia é muito fácil. Tem Pokémon que recua e volta no mesmo turno. Tem cura, tem Pokémon que é imune. Então, realmente, causar sonolência por 3 energias, hoje em dia tá bem fraquinho. Então ela ainda não podia ser melhor, galera. Até entrar, já pode entrar no lixo, vai. Que infelizmente... Epa, ela já não dá pra usar muito hoje em dia não, galera. Realmente pode colocar no lixo tranquilo. O próximo, galera, é o Deus Pokémon, Arceus. Ele tem 140 de vida. Por 3 energia é Força Suprema, 70 a mais. A cada Pokémon no nosso banco causa mais 20 de dano. Então podendo causar até 130 de dano. E como o Pokémon do nosso banco é mais fácil controlar para encher o banco, né, galera? E também eu esqueci de falar da habilidade passiva dele, que ele é imune a qualquer tipo de efeito, galera. Então ele entrou em campo, mesmo que esteja no banco, ele é imune a qualquer tipo de efeito. Isso é muito forte, galera, até hoje em dia. E eu acho que ele realmente é superior ao Snorlax.
Eu só uso o Snorlax hoje em dia, galera, porque o Snorlax tem um pouquinho mais de vida e ele se cura. E pro meu deck que eu uso cura é melhor. Mas o Arceus não tem como tirar o troféu dele, que ele realmente é muito excelente. E compensa você ter um Arceus, pelo menos, galera, porque tem carta que recua Pokémon normal pra mão. E o Arceus bate muito, galera, por 3 energia. É muito forte mesmo. Realmente a única fraqueza dele é que começar com Arceus você não vai carregar ele tão rápido. Então é aquele boneco que se apanha, volta pra mão antes de colocar energia nele. É bom carregar ele no banco, não ele no ativo. Mas ele é muito forte. Ser imune a qualquer tipo de status negativo é muito forte, galera. Realmente Arceus é um Pokémon brabo. O próximo, galera, é o Marchamp X. Ele tem 180 de vida. E é um Pokémon estágio 2. Então tem que colocar o base e o estágio 1 antes. Por 3 energia ele bate 120. É um dano bacana. E galera, realmente 3 energia é muita coisa. Para deck de terra é rápido, então dá pra ir carregando ele. E ele vai tipo estágio 1, estágio 2, estágio 3. Vai atacando certinho, galera, conforme a quantidade de energia que você coloca. Tem uma vida muito boa. E galera, eu vou colocar ele amigavelmente aqui nos ok, vai. Não vejo o pessoal usando muito hoje em dia. E ele tem um dano bacana, mas é estágio 2 e 120 de dano hoje em dia não é tão poderoso assim, galera. Não é ruim, mas também não é tão devastador. Vai, galera, não vou dar uma colher de chá não, vou deixar ele no ok por enquanto. Se algum dia eu não ver um deck mais interessante usando Marchamp, eu coloco ele mais pra cima. Bora pro próximo. O próximo é o Passamia X, galera. É um Pokémon com 130 de vida. Ele tem uma habilidade passiva chamada Passe do Desapego. Assim que ele é derrotado, toda a energia que tiver nele passa pro próximo Pokémon de terra, galera. Não pode ser outro tipo de Pokémon, tem que ser de terra. Aí ele com 2 energias bate 60, 2 de recuo. Galera, ele podia... A habilidade dele é interessante, galera. Se ele não fosse X, seria muito interessante. Porque se colocar um Pokémon normal na frente, morria, se passava por de trás. Ainda colocava outra versão dele, podia morrer e passar pro outro. Mas como ele é X, galera, ele é horrível. Porque se ele morrer, essas energias já tem que o outro Pokémon de trás garantir. Porque você já vai perder a batalha. E se você não começar com ele em campo, já era. Você não vai poder usar a habilidade dele. Porque se perder um Pokémon normal, mesmo que seja um Pokémon normal, na hora que entrar ele em campo, ele não vai poder passar as energias dele. Então, galera, realmente a habilidade dele é interessante, mas não para um X. Então vai amigavelmente aqui pro lixo. E nunca vai ser usado, galera, dificilmente. A não ser que tenha um Pokémon de terra que bate com muita energia, galera. E muito lento. E que dê muito dano. Mas ainda assim, que não eu te falei, é uma faca de 10 gumes. Você vai perder um X pra poder carregar um Pokémon atrás. Eu não acho muito interessante. Acho que um dia tem alguma coisa melhor pra Pokémon de terra. Porque esse daí não compensa não. O próximo, galera, é o Garchomp X. Ele é um Pokémon estágio 2. Então tem que colocar a versão base. Depois estágio 1, depois ele. Ele por uma energia dá um ataque niliar. Dá 50 de dano em um Pokémon do oponente. E esse dano pode ser tanto um Pokémon ativo, tanto um Pokémon do banco. É bem fortezinho mesmo. E por 3 de energia ele bate 100. Sua fraqueza mesmo, galera, porque com 100 de dano, ele não mata muito os adversários. Mas esse 50 de dano por uma energia é muito forte. E como ele é estágio 2, não é tão fácil colocar, galera. Mas realmente é muito bom. O pessoal tá usando muito ele hoje em dia. Não é pro lixo. Volta aí. Podia ser melhor. E aqui, galera, ele vai pro forte. E realmente tá muito bom ele, galera. O pessoal tá usando bastante. E é bem chatinho esse 50 de dano no banco. O próximo, galera, é o Gallade X. É um Pokémon estágio 2. Então tem que colocar a versão base, depois estágio 1. Ele tem 170 de vida. Por 2 energias, ele causa lâmina energizada, que causa 70 a mais. A cada energia que o adversário tiver, causa 20 pontos de dano a mais. Então se o Pokémon ativo do adversário tiver 2 energias, vai causar 90, 110. Então realmente, galera, quanto mais energia o adversário tiver, mais o dano vai causar. É muito bom por conta do Pokémon forte que usa muita energia, tipo Giratina, Charizard e outros, né, galera? Então realmente ele entra no forte aqui. Ele teve um tempo sumido por causa que era difícil convocar, mas agora o Hurricane fez ele também voltar forte na ativa. Caramba, galera, é difícil controlar aqui, as coisas ficam andando. Então bora pro próximo. O próximo, galera, é o Lucario X. É um Pokémon estágio 1, então tem que colocar um Pokémon base antes. Ele tem 150 de vida. Por 3 de energia ele bate 100. E você pode escolher um Pokémon do banco para bater 30. Realmente, galera, ele infelizmente... Vou colocar na categoria do lixo, galera, porque ele é realmente bem ruinzinho. Não dá pra usar ele, galera. É muita energia para dar só 100 de dano. O 30 de energia é legal. Seria mais interessante se ele tivesse pelo menos um ataque antes. Tipo, 2 energias ou uma.
principalmente uma energia para bater 30, alguma coisa assim. Mas sem energia para 3 é bem ruinzinho. Fora que a versão não X dele é muito boa, galera, porque ajuda os Pokémon de terra a bater mais forte. Então, se você evoluir a evolução X, você não pode evoluir sua evolução normal. Então é mais interessante você ter um Lucario normal no seu deck do que um Lucario X. Então realmente ele vai pelo lixo, galera, porque infelizmente ele não vai superar sua versão normal, mesmo sendo um X, então realmente não vai ter como ter utilidade, né? O próximo, galera, é o Marowak X. Ele é um Pokémon estágio 1, quer dizer que tem que colocar a versão base antes. Ele tem 140 de vida, por 2 energias ele bate 80 vezes. Como assim? Então, a cada cara ele vai dar 80 de dano. Você joga 2 moedas, então tem chance de dar 160 de dano ou dano nenhum. É um Pokémon 880, galera. Dá pra usar, mas é meio tipo na sorte, galera. Tem jogadores que conseguem usar arriscando e outros não querem arriscar, mas ele é forte sim, galera. A fraqueza dele é que a vida dele é 140, né? É um Pokémon dos começos, né? Então por isso que a vida dele é 140. Se fosse mais pro dia de hoje, eu acho que ele seria 150 de vida. Mas como é mais antigo, eles colocaram 140. Mas ainda assim, 160 de dano por 2 energias é muito. Mas é arriscado, né? O próximo, galera, é o único Pokémon pré-histórico X do jogo. É o Aerodactyl X. Ele é diferente de outros Pokémons de estágio 1, porque ele não vem de um Pokémon. Ele vem de um item fóssil. E esse item não é garantia de ganhar no começo do jogo. Ou por conseguir puxar ele do deck. Então ele é mais difícil de puxar, mas ele tem um efeito interessante, que é Lei de Rudimentar. Ele é um Pokémon estágio 1, como eu falei, que vem de fóssil. Tem 140 de vida. E essa Lei Rudimentar impede que o Pokémon ativo evolua. Então o Pokémon que está lá na frente do adversário não vai evoluir. O nosso consegue evoluir, mas o do adversário não. E por 2 energias ele bate 80. É um Pokémon bem diferente e não é tão fácil de usar. Alguns decks conseguem usar tranquilo, mas ainda assim é forte, galera. Porque ele impede que o adversário evolua. Aí alguns ainda usam, outros não. A vantagem do item fóssil também é que você pode colocar em campo e colocar como Pokémon ativo e retirar ele fora sem perder nada, antes de o adversário destruir esse fóssil. E vamos para o próximo, galera. O próximo, galera, é a Lunala X. Ela tem 180 de vida. É um Pokémon estágio 2, então tem que colocar a versão base e depois a versão estágio 1, depois ela. E, galera, tem a habilidade Conexão Psíquica, que ela move todas as energias de um Pokémon psíquico do banco para o Pokémon ativo. O problema dela, galera, é que é estágio 2. Por 3 energia, ela vai bater 100, galera. Então, realmente, um Pokémon estágio 2 por 3 energia bater 100. Apesar da habilidade dela ser interessante, só move a energia de um Pokémon do banco. E tem um Pokémon de água, que é o Vaporeon. Ele consegue mover todas as energias do Pokémon do banco que você quiser. Mas ela não é só um só, e ainda é estágio 2. Realmente, galera, vai entrar aqui nos... Podia ser melhor, porque infelizmente o dano dela é baixo, é estágio 2. E realmente, galera, não vejo ninguém usando ela. Ela não é ruim, mas também não é boa, galera. Então, bora pro próximo. O próximo, galera, é a Cresselia X. Ela tem 140 de vida. Por 3 energia, ela bate 80. E tem uma habilidade. Toda vez que você ligar energia psíquica nela, ela vai curar 20 de dano. Então, se você ficar energizando ela, ela cura 20. Realmente, galera, vai entrar aqui infelizmente, no lixo. Porque, apesar de ser de promocional... Por isso que tem essa Pokébola do lado, ela só vem quando é evento. Ela realmente não é útil, galera. Não vi ela jogando nenhuma vez. E é aquele boneco que realmente só deu por evento. Então não compensa mesmo não. Então, bora pro próximo, galera. O próximo, galera, é o Giratina X. Ele tem 150 de vida. E tem a habilidade Grito do Espaço Rompido. Você pode ligar uma energia psíquica nele. Da sua zona de energia, mesmo que não seja gerando energia psíquica, ele puxa uma energia psíquica de lá. E ele tem 130 de 4 energia, ele causa 130 de dano. Só que quando ele ataca, ele toma 20 de dano. Mesmo assim, galera, ele realmente é muito forte, porque ele funciona em qualquer deck, porque ele gera a própria energia. Não importa a energia que você esteja usando, ele vai gerar energia psíquica, então você pode carregar ele no banco. E é um Pokémon que causa 130 de dano. Eu acho difícil ele sair do meta, porque realmente o pessoal é muito apelão ele mesmo. Vai ficar aqui no Excelentes. E não tem muito o que falar dele não, galera. É muito forte, só a única fraqueza mesmo é que quando ele ataca, ele toma dano. Então uma capinha ajuda bastante ele. E poções de cura. O próximo, galera, é o Mil-X. Ele é um Pokémon que tem 130 de vida. Por uma energia psíquica, ele bate 20. E por 3 energia incolor, ele hackear genoma. Ele pode copiar a habilidade do adversário.
Por exemplo, se fosse escolher o Mewtwo aqui, ele causa 150 de dano. Se ele não estiver usando energia psíquica, ele não vai perder essas energia. Ele não descarta energia. Então, por 3 energia, ele bate 150 e não descarta energia se não estiver usando energia psíquica. Agora, se estiver usando energia psíquica, ele perde. Mas se não estiver usando energia psíquica, ele não perde energia nenhuma, o Mew-X. E ele tem uma carta de apoiador que faz ele voltar pra mão. Então, realmente, galera, vou colocar ele no forte. E porque ele não tá sendo muito usado, galera. Porque, infelizmente, a vida dele é baixa. Muito baixa mesmo. Aí o pessoal não tá querendo usar ele por causa disso. Porque sua vida é meio baixa, 130. Mas ainda assim é muito bom. Logo, por exemplo, como a Lugia, pode ser que ele volte. Que a Lugia causa 180 de dano. E ela morre pra ela mesma. Então, realmente, talvez chegue a voltar o Mew-X pro meta. Então, bora pro próximo. O próximo, galera, é o Mewtwo-X. Ele tem 150 de vida. Por uma energia psíquica e uma incolor, ele causa 50 de dano. Por 2 energias psíquicas e 2 incolor, ele causa 150 de dano. Ele realmente ainda está sendo usado como tanque, para causar um dano devastador. Mas geralmente ele tem que usar algum Pokémon de suporte, como o Gardevoir, galera, para ele sempre ficar causando 150 de dano quando ele carregar. A sua desvantagem realmente é que é 4 energia para poder começar a atacar. Um dano massivo, mas realmente ainda está sendo muito usado. E vale a pena, galera. Então vou deixar ele no forte. Bora pro próximo. O próximo, galera, é a Mismagius X. Ela é um Pokémon estágio 1. Então tem que colocar a versão base antes, depois dela. Ela tem 140 de vida. Por 2 energia psíquica, ela causa desilusão mágica. Que quando ela ataca, causa 70 de dano e o Pokémon fica confuso. A confusão é um status que você joga uma moeda. Se sai coroa, você não ataca. Você pode remover essa confusão com um item de cura, que remova penalidades. Ou item que remove penalidade. Ou recuando o Pokémon. Fora isso, a confusão não é removida. Já foi muito forte, galera, mas hoje em dia nem está sendo muito usada. A sua vida é meio baixa, porque realmente ela causa um efeito, né, contínuo. Mas como tem muitos Pokémon que volta pro banco, avança, Pokémon carta que remove status negativo, ela já não está sendo muito usada não, galera. Então ela está aqui tranquilamente no ok. Tem uma carta de evento que faz o Pokémon base também causar essa confusão. Então realmente ela pode ficar causando confusão continuamente. O problema é que, como eu falei, não está sendo tão forte hoje em dia os status negativos, já que existe tanto efeito para limpar. Mas ela entra no ok, galera, tranquilo. O próximo, galera, é o Gengar X, Pokémon 180 de vida, estágio 2. Então quer dizer, colocar a versão base, depois estágio 1, depois ele. E ele realmente, quando lançou, ele era bem fraquinho, porque era difícil colocar o Gengar X. E por 3 energia ele batendo 100, o pessoal não tá querendo usar muito. Mas a sua habilidade passiva é muito forte, galera. Ela evita que o adversário use uma carta de apoiador. Então agora, graças ao Rare Candy, você consegue fazer ele bem rápido, evitando que o adversário use apoiador para poder puxar carta, ou para poder trocar o Pokémon. E tem a versão não X dele, que ajuda ainda mais, galera, porque com uma energia bate 50 e fica usando esse efeito de impedir que o adversário use carta de apoiador. Então realmente, galera, ele entra aqui tranquilamente no forte, porque o pessoal tá usando bastante ele hoje em dia. Não tanto assim, minha galera, mas o pessoal usa e dá pra fazer um deck tranquilo com ele. Graças a Pokémon específicos que ainda compram cartas. Então realmente o Gengar X voltou das cinzas, está realmente bom. Não vou dizer que é quebrado, mas o pessoal usa bastante ele. Quando você batalha contra ele é ruim, porque você não pode usar carta de apoiador, fica meio preso. É bem fortezinho isso aí. O próximo, galera, é o Patiriço X, tem 120 de vida. Por 2 energia elétrica, causa 40 de dano. Se tiver uma ferramenta ligada a ele, causa mais 40. Que, como capacete, capa, aí ele chega a causar 80 de dano. Realmente ele já teve um tempo no jogo no meta. Mas hoje em dia, infelizmente, vou colocar ele aqui no lixo. Tem um Pokémon não X metálico, por uma energia causa 50 de dano se tiver ferramenta ligada a ele. E o Patiriço eu não vejo muita utilidade não, galera. É aquele Pokémon que não tem mais tanta situação assim no meta. O próximo é o Zapdos X. Não sei se fala assim, ou é Zapdos. 130 de vida. Por uma energia ele causa bicada. Por 3 energia elétrica ele causa furacão trovejante. Que joga uma moeda, joga 4 moedas. Ele vai causar 50 de dano para cada cara. Então ele pode chegar a causar 200 de dano ou dano nenhum. Realmente, galera, vou colocar aqui amigavelmente no ok. Ele não é ruim, mas também não é tão bom. A vantagem dele é que por uma energia já começa atacando, né? Alguns Pokémon esquecem disso, né? Que seria bom colocar uma energia só para já começar a bater no dano. Então, pode ser que ele seja destrutivo ou não cause dano nenhum. Por isso que o pessoal não usa ele no meta, né? O próximo, galera, é o Raichu X de Aloha.
Ele é Pokémon estágio 1, então tem que colocar a versão base. E a versão base dele é o Pikachu, galera. Mas não evolui de Pikachu X. Então não adianta colocar um Pikachu X, que o Raichu X não evolui de X. X não evolui de X. A não ser que seja o Eevee. Então, ele só evolui de Pikachu normal. Ele tem 140 de vida. Por 3 de energia incolor, ele causa 60 a mais. Ele causa mais dano, mais 30 de dano a cada energia que o Pokémon tiver. Então se o Pokémon tiver uma energia é 90, se tiver duas energias é 120. E assim vai. Realmente ele é bem bacana. O problema dele é que não tem nenhum Pikachu muito interessante para colocar. Mas eu vou colocar ele aqui no ok também, galera. Não vejo o pessoal usando muito ele. Vou dar um migué aqui, vou dar um no forte, galera. Porque realmente esse dano baseado na energia do adversário é bem forte. Só que o pessoal não tem usado muito ele por causa que tem que evoluir de Pikachu, né? E como eu te falei, não tem um Pikachu tão interessante assim ainda. O próximo é o Pikachu X. Ele é o segundo Pikachu X lançado, galera. Esse Pokémon ele tem 120 de vida, 150 de dano por 3 de energia. Após ele atacar, ele descarta todas as energias. O problema é, galera, que tem que ser 3 energia elétrica e ele descarta todas as energias. E realmente a vida dele é muito baixa. Então vai, aqui ó, podia ser melhor. Porque realmente não tem muito Pokémon elétrico assim com dano alto. Então ele é um bom suporte ali, se deixa no banco e vai energizando com outros itens. Tipo aquela energia, a gente tem que dar Pokémon elétrico, ele dispersa energia pro Pokémon elétrico, né? Então dá pra ir carregando ele pra causar um dano alto, galera. O problema dele é que se atacou já era, galera. Ele vai ficar preso na frente porque ainda tem energia, custo de recuo. E ele só usa energia elétrica, então ele tem que ser decks bem específico. Mas dá pra usar alguns decks, galera. Mas ainda tem que dar uma melhoradinha nele porque a vida dele é muito baixa. E ainda esse custo de recuo dele para ele poder recuar quebra as pernas, porque ele já perde toda a energia. O próximo, galera, é o primeiro Pikachu X lançado. Ele tem 120 de vida. E por 2 energias ele bate 30 vezes. A cada Pokémon no banco ele bate 30. Chegando a bater 90 com 3 Pokémon no banco, né? Realmente, galera, por enquanto ele vai pro lixo. Não tenho muito o que falar dele. Ele causa 90 de dano, galera. Tem que ter só Pokémon elétrico no banco. Qualquer outro Pokémon atrapalha ele. Se fosse por qualquer Pokémon seria útil. Ele foi forte no começo, mas agora, infelizmente, nem vejo se vai conseguir ver jogo. A não ser que lance algo muito bom para Pokémon Pikachu. Eu achei que ele poderia evoluir para Raichu X, mas também não pode. X não evolui de X, só o Eevee. Então, realmente, esse Pikachu não vai ver jogo por enquanto. O próximo, galera, é o Arcanine X. Ele tem 150 de vida. E por 3 de energia ele bate 120. Ele é um Pokémon estágio 1. Então tem que colocar um Pokémon básico depois ele. E ele se machuca quando ele ataca esse 120 de dano. Realmente, galera, ele vai entrar no Podia Ser Melhor. Vou até deixar aqui no lixo, galera. Infelizmente falando, eu acho que não vai ver jogo para Arcanine X não. Pokémon estágio 1. Você vai ter que colocar a versão base. Por 3 de energia ele vai bater 120 e ainda vai se tomar dano. Realmente não vejo o jogo para Arcanine X não, galera. O próximo, galera, é o Infernape. Ele tem 170 de vida. Por 2 energias ele bate 140. E quando ele ataca ele perde todas as energias. Ele é um Pokémon estágio 2, galera. Então você vai ter que colocar a versão base, depois estágio 1, depois ele. Ele vai entrar no ok, galera. Ele realmente tem um dano alto e o recuo dele é 0. Então se ataca, você pode recuar esse Pokémon. Isso é muito bom, galera. Porque, tipo, como você tá sem energia, esse Pokémon não serve de nada, né? Vai ficar 2 turnos sem fazer nada. Mas realmente eu acho que não vai ver muito jogo também. O dano dele é bom, o problema é que é estágio 2. Tem Pokémon estágio 2 muito mais interessante. E como esse daí perde as energias, eu acho que não vai ver muito jogo por enquanto. Mas dá pra usar alguns decks, galera, fazer algumas combinações interessantes. Mas eu não acho que ele vai ver jogo tão facilmente assim. O próximo é Moltres. Tem 140 de vida. Ele por uma energia usa Dança Infernal, que joga 3 moedas, galera. E a cada cara você pode colocar uma energia de fogo a um Pokémon de fogo do banco. Então você pode colocar 3 energias em um Pokémon de fogo, ou pode colocar uma energia aleatória ou 2. Mas realmente tem que dar cara. Se não der cara, ele não faz nada, né? E por 3 energias ele bate 70. Ele vai entrar aqui no ok, galera. Já foi muito forte há um tempo atrás, onde as batalhas eram um pouquinho mais lentas. Então você poderia ficar tentando jogar moeda e encher de cara. Mas às vezes pode dar muito bom ou muito ruim. Então realmente ele foi esquecido, galera. Provavelmente se tiver algum Pokémon de fogo que use bastante energia e seja muito forte, mas acho difícil, porque já temos o Charizard e já não vejo mais Moltres no meta, né, galera? Mas realmente é um Pokémonzinho ok, dá pra você usar pra se divertir, mas pra competitivo eu acho difícil, porque é muito arriscado essa coisa de ficar jogando moeda pra poder atacar. O próximo, galera, é o Charizard X, o primeiro Charizard lançado.
Ele tem 180 de vida. É um Pokémon estágio 2, então tem que colocar o básico, depois estágio 1, depois ele. Por 3 energia ele bate 60 e por 4 energia ele bate 200. Só que quando ele ataca ele perde 2 energias de fogo. Então galera, ele infelizmente já vou colocar aqui no lixo, porque eu acho que não vai ver jogo tão facilmente. Apesar de o dano dele ser alto e ele ter uma vida boa, realmente é muita energia para dar 60 de dano. E depois para dar 200 você tem que perder 2 energias. Eu acho difícil alguém querer usar ele hoje em dia. Só ele funcionava com Moltres, mas tinha que ser aquele tempo, dar um tempinho para ele poder carregar. Se ele não carregar, não é usável. Então, não vejo, apesar do seu dano ser extremamente alto e matar quase todos os inimigos, acho que ele não vai ver jogo, por enquanto. Galera, o próximo é o segundo Charizard X lançado. Ele tem 180 de vida, mesma vida do primeiro. Por uma energia ele usa carregar, que ele coloca 3 energias de fogo nele. Então, ele é um Pokémon estágio 2 também. Tem que colocar a versão base, depois estágio 1. E ele por 5 energia, ele causa 150 de dano. É um dano muito bom. E ele se carrega, galera. Então, uma energia você colocou, ele carregou. No próximo turno você coloca a mesma energia, ele bate 150. Então, basicamente, por 2 energias ele bate 150. Só a única fraqueza é que ele realmente tem que usar o carregar. Então, basicamente, você vai ter que colocar ele vai carregar e depois ele vai atacar. Mas, realmente, entra aqui nos fortes tranquilamente. E realmente tem muita gente usando ele, galera. Usando ele, eu prefiro agora, eu tô usando o Incineroar, mas o Charizard também é muito bom. Então bora pro próximo. O próximo é o Delmice X. Ele tem 140 de vida. Por 3 energia ele dá tiro de âncora, que dá 80 de dano. E prende o Pokémon na frente. Aí o Pokémon não pode recuar, galera. Realmente já, nem quando lançou ele foi bom. Porque, infelizmente, falando, galera, é 3 energias só pra bater 80 e prende Pokémon na frente. A vida dele não é muito alta, então basicamente, se ele tomar muito dano, ele acaba morrendo. Tem Pokémons de cura pra Pokémon de grama, tem bastante cura boa, mas não era o suficiente pra manter ele vivo, né, galera? E 3 energias só pra bater 80, realmente nunca foi muito bom. E como ele só prende Pokémon na frente, tem muito jeito de recuar antigamente. E agora tem mais jeito ainda, então tem agora a Lyra que... Se o Pokémon tiver ferido, ele é recuado, mesmo que ele estiver dormindo, qualquer outro efeito. Então você pode trancar. Na hora que o cara usar a Lyra, ele vai ser recuado. Ou tem Pokémon que recua Pokémon de normal pra mão. Então ele realmente vai entrar aqui tranquilamente no lixo. E acho que nunca vai ser usado, dificilmente, galera. Nem quando lançou foi usado, acho que agora vai ser menos ainda. O próximo, galera, é a Beedrill. Ela tem 170 de vida. É um Pokémon estágio 2, então tem que colocar a versão base, depois estágio 1. E por 2 energias, ela bate 80. E ela descarta uma energia aleatória do adversário. Então quando você atacar, ela remove uma energia e bate 80 de dano. Parece que é pouco, mas realmente, que se você conseguir fazer ela rápido, o adversário perde. Porque não consegue carregar o Pokémon, dependendo do Pokémon, né? Então realmente eu vou colocar aqui ela no forte, galera. Não é muito usado hoje em dia porque é Pokémon estágio 2 e às vezes tem alguns Pokémon que não tá mais batendo. Estão usando um Pokémon que bate no banco, né, galera? Então por isso que ela não tá sendo muito usada. Mas quando voltar Pokémon ativo que carrega na frente, ela vai ser bem mais forte ainda, galera. É que hoje em dia o meta tá mais Pokémons do banco carregando do que Pokémon ativo batendo. Mas vamos ver como é que vai ser, galera. Porque às vezes Pokémon ativo batendo também tá muito forte. E logo logo vai crescer mais esses Pokémon ativos, né? Então realmente é bem chatinha. Se você conseguir fazer uma Beedrill rápido, você ganha. Mas se não, você perde por causa que é um Pokémon estágio 2, né? O próximo é o Venusaur X, galera. Ele é um Pokémon estágio 2. Então tem que colocar a versão base, depois estágio 1 e depois ele. Ele tem 190 de vida. É a maior vida do jogo, galera, por enquanto. E por 3 energia ele bate 60. E por 4 energia ele bate 100. Realmente ele já foi fortezinho no começo, galera. Mas agora eu vou colocar aqui ele tranquilamente no ok. Com capa de folha ele vai a 220 de vida, que é uma vida muito boa. Mas ainda morre para Charizard X. E realmente não vejo muita utilidade ele para hoje em dia, galera. 4 energia para bater 100, mesmo que ele se cura 30. Tem suporte para planta, mas eu acho que ele não vai ficar forte assim ao ponto de voltar pro meta, galera. Eu acho difícil mesmo, eu acho que não vai ter realmente como ele voltar não, por enquanto. Então bora pro próximo. Então, galera, eu ia fazer toda a tier list nesse vídeo, mas vai ficar muito grande. Então vou deixar o resto pro próximo vídeo. E já vou tentar colocar os novos personagens que vai ter na tier no novo pacote, né? Porque agora realmente amanhã vai vir.
Aí eu vou atualizar e vou trazer os novos decks também. E por enquanto é só, galera. Eu vou tentar trazer outro aplicativo, porque esse aqui realmente, infelizmente, é bem ruinzinho. Ele fica mexendo as cartas, é bem ruinzinho, não tô conseguindo editar direito. Então vou tentar trazer um que deixe completinho. Vou ir pro computador, porque acho que fica melhor, galera, pra visualização das cartas. Então é isso, falou, até o próximo vídeo, fui. E realmente vou tentar trazer mais rápido, galera. Falou, desculpa mesmo a demora nos vídeos.